Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao último podcast desse ano do canal Geração Anônima. Eu sou muito feliz, estou com uma convidada, provavelmente você já deve ter visto aí na capa essa convidada. Mas antes de prosseguirmos ao podcast, eu queria deixar para vocês uma reflexão, o motivo desse podcast funcionar. A maior razão para o podcast Geração Anônima funcionar é para compartilhar histórias de pessoas anônimas. Existem muitas pessoas que estão em evidências, mas existem muitas pessoas que são anônimas para o mundo, mas são conhecidas por Deus. E essas histórias, essas pessoas que são conhecidas por Deus, podem tocar a sua vida e transformar. Então não se esqueça, o maior legado que você pode deixar nessa terra é a sua história com Jesus. Então seja bem-vinda a mais um podcast do Geração Anônima. Então, a nossa convidada de hoje é Clívia Larissa. Seja bem-vinda, Larissa. Como eu gosto de te chamar, né? Sim. Como Larissa. Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Geração Anônima. Eu estou muito feliz com a sua visita, né? Foi algo assim não tão planejado pra gente, de forma tão antecipada, né? Mas foi algo planejado por Deus, eu creio. E eu quero que você saiba que você é livre, né? Para compartilhar o que Deus tem feito na sua vida nesse tempo. Amém, Ana. A alegria, a honra de estar aqui nesse espaço tão importante que está revelando histórias que são invisibilizadas, mas que tem um valor muito grande. E eu me sinto honrada em estar aqui. Sou Larissa, sou esposa de Edinho, mãe de Liz, mãe de Vitor. E hoje eu atuo, a minha formação, sou pedagoga. Hoje sou doutora em educação e hoje eu atuo na universidade. Muito bom. E acredito que é isso que eu vou compartilhar um pouco aqui sobre esse movimento que aconteceu comigo, como o Senhor me trouxe a este lugar. Sim, muito bom. E para começarmos, né, a gente sempre quer conhecer você um pouco. Eu sei que a gente vai conhecer ao longo de todo esse podcast, né, mas eu sei que a gente sempre carrega algo que marca a nossa vida, um versículo, uma frase. Tem algo no seu coração que você queria compartilhar que define a história de quem Larissa é? Tem sim, eu vou compartilhar. Então, vou falar um versículo que quem me conhece sabe. É o meu versículo, me representa. É um versículo que eu amo, que é Salmo 119, 11. Sim. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Muito bom. E esse guardar a tua palavra tem a ver com a formação que você escolheu? Alguma coisa? Os versículos que antecedem esse versículo, eles tratam justamente sobre a juventude. Sim. Né? Em meio à juventude, em meio aos prazeres, em meio aos desafios da juventude, o salmista pergunta: o que eu vou fazer? E ele mesmo responde: eu guardo a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E a minha história de vida, desde a conversão, principalmente aos desafios que eu enfrentei durante esse período todo dessa construção, foi a palavra do Senhor está guardada nos princípios, na verdade, que me sustentou. Então, Ele me representa. Amém. Então, falando de juventude, né, eu quero saber, as pessoas de casa, né, que essa sempre é a pergunta fundamental da sua história com Jesus, né? Você conheceu Jesus ainda na infância? Como foi esse processo? Nasceu num lar cristão? Sim. Antes de falar um pouquinho, se você me permite, Sim. eu queria fazer trazer algo que ardeu sempre no meu coração, desde quando eu conheci a sua história, que para mim, Ana, eu conheci a sua história um dia na igreja e depois eu lhe convidei para fazer parte da minha tese de doutorado, contar a sua história, onde eu estudei e defendi como a experiência religiosa, educativa, como aprendizagem, ela traz uma transformação, não só apenas social, mas uma implicação individual. E assim, aquele dia, naquela entrevista, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito afetada por sua história. Amém. E pelo seu chamado, de você valorizar essas pessoas que são invisibilizadas pela sociedade, até mesmo pela igreja, que às vezes não tem expressão. E aí eu
essa semana estava refletindo, quando a gente conversou, sobre a questão do que é invisível, do que é anônimo. E a igreja é um corpo, a sociedade é um corpo, as teorias sociais apontam isso, que a sociedade tem uma função, mas justamente o que está escondido é o que é vital. Eu olho para você, eu vejo os seus olhos, o seu nariz. Se você perder o nariz, você ainda permanece com vida. Mas se você perder o coração, o pulmão, aquilo que está escondido, aquilo que não que todo dia, que a gente não vê, mas é vital, é importante. E nessa condição do anonimato, eu estava pensando mais um pouco, depois do seu convite, sobre a nossa sociedade, né? E aí eu me lembrei de algo que eu trazia sempre nas aulas de filosofia na universidade, quando a gente ia discutir sobre as profissões, né? Sobre a importância social, sobre o funcionamento da sociedade. E aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Posso? Pode. Isso nunca aconteceu. Vou fazer uma pergunta para Ana. Para você, na sociedade, qual é a profissão mais importante? Você acha que tem uma profissão mais importante? Assim, na sociedade? É. Assim, de forma geral, acredito que a profissão de médicos, né, é muito importante porque salva vidas. Sim. Eu acredito que essa é uma profissão muito importante. Agora, deixa eu ver se eu me recordo de outra profissão, assim, que seja importante. Eu acredito que, pra mim, assim, a mais importante, ainda que eu não tenha, assim, anseio de ser médica, mas é uma dos mercados, é uma das mais valorizadas, né? Lógico, tem entrando em tudo, né? No ramo da estética, né? Tudo faz parte. Exatamente. Olha, você me respondeu como grande parte da sociedade responde. Algumas respondem dos médicos e atrelam o professor. Né? Sim, Porque sem o professor. Isso, meu esposo sempre fala sobre ele. Né? Então, falaria o professor, com certeza. Geralmente é assim, é o médico e o professor, porque as pessoas começam a refletir, né? Sim. Mas aí eu te pergunto, né? E o caminhoneiro? Sim, verdade. Sabe? Com certeza. Se a gente fosse colocar na estrutura, na funcionalidade da distribuição, porque sem a distribuição, sem os insumos, sem o material físico, sem o alimento que chega no mercado, sem o remédio, sem o vestuário, sem os produtos que a medicina usa, que o professor usa, não teria o exercício da profissão. A pandemia provou muito isso pra gente, né? O quanto os caminhoneiros eram importantes. E aí, lembra que a gente passou por um período de greve dos caminhoneiros? Sim. E eu recebi muitas mensagens dos alunos comentando isso. Olha, professora, olha aí os caminhoneiros. Mas não é colocando o valor apenas nos caminhoneiros, porque eu acho que se eu fosse elencar uma profissão tão importante seria, mas eles são anônimos, Ana, a gente não pensa neles, né? Nessa profissão, a importância deles. Quando eles pararam, aí nós sentimos falta de combustível, de alimento. Então, a geração anônima é uma geração que está aí movimentando a sociedade, porque o que é visto nem sempre é aquilo que se é na verdade, o que se revela na verdade, né? E aí eu estava pensando sobre o seu propósito, sobre como é importante trazer essas pessoas, essas histórias. Eu espero que a minha história hoje aqui afete algumas pessoas que já passaram por algumas questões, algumas dúvidas, alguns desafios como eu passei. Amém. Então você me perguntou sobre minha conversão, né? Isso. Eu não nasci num lar confessional, no sentido... Tinha uma tradição, né, cristã no meu lar, sim, mas eu tive contato mesmo com o evangelho, com a Igreja Batista, com as amigas da minha mãe, vizinhas. Então, desde 6 anos, muito nova, eu ia para casa delas. E lá a gente era uma senhorinha que eu chamava de vó, que para mim é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ela não tinha netos, as filhas eram solteiras, embora já de uma idade, né, mais avançada. Então, ela não teve netos e eu era a netinha dela. Já e ela, né, no coração. E assim, ela me ensinava a Bíblia, me ensinava os versículos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E eu ia à igreja também, para a classe das crianças, já frequentava a escola dominical, mas foi aos 12 anos, minha mãe
teve um amigo que era pastor, ele tinha se convertido. A vida pregressa dele tinha sido uma vida muito de farra, conhecido aqui em Conquista, enfim. E ele foi oferecer um serviço para minha mãe na época, foi instalar em casa, e ele já era pastor, e ele fez um convite. No momento nós estávamos tendo uma dificuldade familiar, no sentido de que meus pais se separaram, então havia muitos conflitos em casa. Sim. Embora eu nasci numa família que tive alguns privilégios sociais, sabe, Ana? De uma classe média, que tinha acesso a algumas questões, mas eu tinha em casa um grande problema, que era uma família que não era aquela família dita estrutural, de um pai, de uma mãe, né? Um relacionamento, de um casamento. Então, havia muitos conflitos. Então, isso afetou bastante, bastante. Né? E aos 12 anos... Minha mãe, a gente começou a ir à igreja na época do movimento do Evangelho Pleno, que era uma vertente dos Estados Unidos, do avivamento, que estava vindo para o Brasil. E aqui tinha uma ramificação. E a gente começou e eu me apaixonei, Ana. Me apaixonei, comecei a ter experiências com Jesus. E com 12 anos. E eu já estava decidida que eu ia aceitar Jesus, mesmo que minha família não quisesse. E nenhum culto desses, num apelo, quando eu fui levantar minha mão, mãe já tinha levantado. Então, mãe, né? Foi assim uma bênção. E a partir dali, eu comecei a viver uma vida mais intensa com o Senhor, né? Muito bom. E teve aquele período de que aceitou Jesus com 12, né? Aí veio a adolescência, como é que foi? Houve uma constância, ou teve algum período que você saiu, algum período de rebeldia, como foi? Olha, minha adolescência foi bem atípica, sabe? Eu acho eu amadureci muito, porque embora eu tive, né, esse contato, minha mãe também, alguns familiares, mas não permaneceram, né? Ficaram, batizaram, mas enfim, acabaram fazendo outras escolhas, né? Tendo seguindo um outro caminho. E eu não, Ana. Então, eu tive... Aí, assim, a minha vida começou de fato um grande desafio a partir desse momento. Eu já estava com 13 anos, meus familiares se afastaram e eu permaneci. Mas essa permanência minha foi uma permanência que eu tive que passar, né? Eu tive que me adaptar, porque menina... Muito a gente não tinha facilidade de ir para os lugares. Como hoje é tão exatamente. Mais fácil, né? Então, eu acabei tendo que ficar um bom período em casa, servindo ao Senhor. Manhã não deixava eu sair sozinha para ir para a igreja. Sim. Até aparecer, né? Aparecer assim, até eu descobri uma congregação pentecostal no bairro. Que seria mais viável, mais perto para você congregar. Exatamente. Sim. Mas naquele período minha família não queria que eu fosse, né? Enfim, achava que era uma vertente diferente, o pentecostalismo, algumas questões de doutrinas, né? De uso costume. Então era um pouco diferente daquilo que eu vivenciava. Sim. Mas mesmo assim, com muita oração, na verdade quem me levou foi a moça que trabalhava com a gente em casa. E eu fui, foi um movimento muito bom. Sim. Porque a partir dali eu tive outras experiências com o Senhor também, que acabaram me sustentando bastante nesse período que foi dos 13 anos até os 19, mais ou menos. Sim, sim. Que 18, 19 anos que eu pude, né, ir para a igreja sozinha, já conheci o meu esposo, então comecei a frequentar a igreja com ele. E com quantos anos você conheceu o seu esposo? Eu conheci meu esposo com 19 anos. Então foi o primeiro e único homem da sua vida? Meu primeiro namorado. Eu conheci na minha casa, então, né, bem assim, uma história muito linda também, que o Senhor preparou tudo. Eu conheci na minha casa, ele foi na minha casa. E, enfim, foi o meu primeiro namorado, namoramos, ficamos noivos, depois nós casamos, quase 3 anos aí. E aí vocês começaram a ir juntos, você já tinha uma pessoa para te acompanhar na igreja, né? Sim. Você casou bem nova, 19? Casei com 21. 21, casou bem nova, 21, né? Casei. Apesar que na época
Não que você seja velha de forma alguma, mas era normal a gente casar mais nova, né? Hoje em dia é mais difícil. Mais difícil, hoje, mas assim, nesse período, Ana, você me falou da minha história, acho que para eu mostrar, né, aqui, trazer os elementos do que a gente, talvez o que eu gostaria de compartilhar aqui. Então, assim, eu sempre fui. Então, por ser a única em casa, a única na família que era evangélica, eu acabei ficando muito sozinha nesse sentido dos relacionamentos sociais, de sair, porque eu não ia a determinados lugares, né? Então, eu acabei me envolvendo muito com os estudos, estudando muito, estudando a Bíblia, comecei a estudar as áreas da teologia sozinha, e, enfim, e algo no meu coração desde pequena eu pensava que o meu chamado, que minha área profissional era a medicina. Então eu sempre construí isso, que ia estudar aqui, fazer medicina na época. Mas foi pela profissão em si, que pagava bem, ou alguma influência em casa? Eu tinha meu padrinho, meu tio, né, irmão de minha mãe, que, enfim, era o meu padrinho, e ele realmente me incentivava muito, gostava, me tinha como uma filha, morava em Salvador. Ele saiu daqui para estudar em Salvador. A família da minha mãe tinha essa tradição já, então a gente já tinha essa tradição de ir para a universidade. A do meu pai já era mais diferente, eu fui a primeira neta que entrou na universidade, mas a minha família materna não. Então já tinha toda essa tradição da gente estudar. E assim eu comecei a ter uma facilidade muito grande nos estudos, né? A me destacar muito. Eu não digo dedicação, né, que você teve. E não só, eu penso que não só a dedicação, mas hoje eu olho e vejo que já era o agir sobrenatural de Deus, né? O propósito do Senhor. Porque eu me destacava, gostava muito, estudava muito, lia muito, né? Você já me disse que gostava também, né? Gosta de ler e tal. Então, assim, eu construí toda essa condição, orava por isso, acreditava que esse seria o meu caminho. Então, tudo foi construído, inclusive para eu ir embora com meu tio, né? Morar em Salvador, enfim. Mas manhã também ela era muito apegada a gente. Então, vamos deixar para mais para frente um pouquinho, Larissa ainda é novo. Só que desse caminho, eu gostava muito da medicina. Você me perguntou por quê? Porque, na verdade, eu não tinha a intenção nem da clínica, nem de uma especialidade em si, apesar de gostar muito da cardiologia. Eu pensava, mas eu gostava muito da área da pesquisa, do conhecimento, sabe? É tanto que o meu plano era estudar aqui e fazer residência nos Estados Unidos. E ir embora mesmo, né? Isso... minha família não gostava muito dessa questão, já era algo que entrava em conflito, porque não estava muito alinhado aqui. A minha família, minha mãe em casa, mas o meu tio queria, então já tinha esse conflito. Então eu construí toda essa condição de achar que eu ia embora. Então eu estudava muito. Estava quantos anos nessa época? Sim. Isso desde novinha, né? Mas sempre tive essa condição no coração. Mas quando foi chegando mais o ensino fundamental, 14, 13 anos, o final, eu fui me dedicando mais ainda. Mas aí teve um probleminha nessa história. Porque na tradição da minha família, as mulheres tinham que ser professora primeiro. Tinham que fazer o magistério. Mas, porque todas já eram aí? Minha mãe, minha tia, né? Minha avó. Então, tinha essa tradição, a família dela. Só que, Ana, eu terminei, na época, né? A 8ª série, que hoje é 9º ano. E estava preparada para ir embora. Para Salvador já, para me preparar. E minha mãe disse assim, não, você vai fazer o magistério primeiro. E eu obedeci chorando, sofrendo, porque eu não queria de forma alguma ir fazer o magistério, né? Não estava alinhado com aquilo planos, que eu desejava, não era. E eu fui, Ana, mas naquele momento obedeci e eu resolvi que mesmo sendo uma área, eu ia continuar estudando por fora, né? Me preparando, e assim foi.
Então, eu tinha toda aquela disciplina, estudava o magistério, gostava, acabei gostando muito também, mas ainda não me sentia... Não era ainda aquele lugar, né? Não tinha, falei, não. Que Deus tinha. Tô aqui mesmo por obediência à manhinha. Ela disse que não é momento, né? De a gente sair, de ir embora. Então eu vou ficar e vou fazer da melhor forma que eu puder. E realmente foi assim. Então, novamente, eu tinha uma facilidade que eu creio que era o chamado do Senhor mesmo, né? Enfim. E chegou o momento então do vestibular. No momento do vestibular, eu terminei o 3º ano do magistério, veio o vestibular. Sim. E eu realmente não queria fazer. Foi muito difícil, foi um conflito em casa, porque eu dizia, maninha, eu não vou fazer porque eu vou me embora. Ano que vem eu vou para Salvador, eu não quero fazer o vestibular aqui, manhã. Você vai fazer. Eu tinha 17 anos na época, né? E manhã, não, eu não quero, não vou fazer. E, Ana, eu fui ainda, eu me lembro que a gente ia ali, minha mãe trabalhava na prefeitura e o auxiliar dela me levou para comprar, a gente comprava um manual e eu fui chorando com ele, chorando, literalmente chorando. E a moça lá do correio perguntou, por que você está chorando, Larissa? Eu falei, porque eu não quero fazer o vestibular. Ela, faça, não tem problema, se você não passar ou se passar, você não precisa cursar. Aí aquilo, a palavra dela... acalmou mais o meu coração, né? Sim. Então, vou fazer por obediência. Foi. Aí eu respirei e falei, não, Senhor, eu vou cumprir a obediência. Aí fui, Ana. E agora o curso? O que eu ia fazer? Que curso eu ia fazer ali? Porque, enfim, né? Mãe falou, pode fazer qualquer curso. Aí, para você fazer o vestibular, eu não estou cobrando, né? Nenhum curso. Na época ela me falou sobre, quer fazer direito? Eu falei, não gosto muito do direito, no sentido de algumas áreas. Hoje a gente, enfim, né? E aí, na época, eu tive que recorrer a quem? Ao meu pai, ao Senhor. Sim. E foi uma experiência, das experiências mais fortes que eu já vivi na minha vida. Amém. Esse momento que quando eu precisei. Escolha, né? E aí, assim, algumas pessoas conhecem essa história porque foi algo sobrenatural que Deus fez naquele período. Uma menina de 17 anos que vivia o Senhor, que era muito fiel, muito dedicada, sabe, Ana? Porque eu fui uma adolescente intensa, batizada no Espírito Santo muito nova, com experiências. Então, era eu e o Senhor e mais ninguém. Poucas pessoas, né? O meu convívio era esse. Então, então, o Senhor eu tinha muita confiança na vontade do Senhor. E aí eu cheguei, precisei levar, num dia anterior, eu precisava levar, né, a inscrição. E eu preenchi toda e deixei o curso em aberto. Eu não sabia o que colocar. Né? Tinha essa opção, então, na época de você fazer e não escolher o curso. Não, espera. O que aconteceu? Aí eu me lembro como eu estou te vendo aqui. Eu me lembro desse dia perfeitamente. Eu me ajoelhei, eu fiz uma oração de consagração, de entrega. Falei, Senhor, a minha vontade é não fazer curso nenhum. Eu não quero. Sim. E eu preciso obedecer à minha mãe. E eu não sei, Senhor, o que eu faço. Então eu vou deixar em aberto. E até amanhã eu coloco o curso quando for entregar. O manual. Ana, e aí eu vivi uma experiência sobrenatural. Foi a primeira, assim, que você pode contar dessa fase da sua adolescência? A primeira experiência, não, assim, eu já tinha vivido outras experiências pessoais, sabe? Mas não voltada para essa área acadêmica, né? Não, espiritualmente, né? De ter de crescimento, né? Não, e de manifestações do Espírito Santo mesmo, de ter visões, enfim, né? Outras questões. Sim. Mas, Ana, eu me deitei e eu assim, vou falar aqui e creio que muita gente vai me compreender, porque é sobrenatural, né? Sim. Então, eu me deitei e eu tive uma visão. Sim. Uma visão muito real, que era praticamente como eu estou te vendo aqui. Um anjo entrou no meu quarto. Sim. Eu não vi o rosto dele.
e ele estava com um pergaminho nas mãos. E quando ele abria o pergaminho assim. Ainda me lembro como hoje. Quando ele abria o pergaminho, estava escrito no pergaminho, com uma letra manuscrita, dourada, de ouro, o nome do curso que eu deveria fazer. Meu Deus. Pedagogia. Meu Deus. Olha, eu me emociono toda vez, porque a gente passa por algumas experiências, né? E a gente acaba esquecendo. Sim. Mas, naquele momento, o Senhor precisou se manifestar claramente para mim. Sim. Porque aquilo ali ditaria o curso da minha vida, Verdade. do meu chamado. Sim, sim. Se eu tivesse ido para Salvador, amém, né, o Senhor? Mas eu estaria fora do propósito que o Senhor tem. Então, eu levantei, peguei o manual e fiz a inscrição da pedagogia. Depois eu fui entender o que era pedagogia e fui fazer o vestibular, Ana. Assim, nunca tinha passado na sua cabeça esse curso, né? Assim, eu já tinha tido alguns contatos, porque eu tinha uma professora que era pedagoga, ela era pedagoga e advogada, e eu gostava muito do perfil dela, assim, do envolvimento social, das discussões. E aí ela era pedagoga também, mas eu, apesar de ter feito magistério e saber da pedagogia, mas eu não tinha um conhecimento a fundo do que era pedagogia, né? Para mim, a pedagogia era só mais, assim, um mecanismo que ia consolidar o magistério, o que era um curso, né, do ensino médio, que era mais um curso, enfim, que ia continuar trabalhando. E não é só isso, né? A pedagogia é uma ciência que tem vários campos, que é uma ciência do fenômeno educacional e educativo. Mas eu não tinha essa consciência. Sim. Então, eu vou fazer o vestibular. Aí agora você já ficou mais segura, né? Ô, você Ana, tem uma resposta do próprio Deus falando com você. Mas assim, a fase, os 17 anos, eu ainda fiquei assim, Senhor, nem sei. Talvez eu encarei, o Senhor me mostrou aqui para eu ir com o coração mais confortado, né, e tal. Mas eu ainda não tinha abandonado a questão da medicina, né? Não. Ainda achava que nem ia passar no vestibular, né? Porque, enfim, saí do terceiro ano, né? Na época, meu curso foi a terceira turma, então, na universidade, na UESB aqui, que é uma universidade de uma referência. Então, assim, até pela própria concorrência, era muito concorrido na época, era um curso novo, precisava dessa formação para o campo educacional, porque a lei já estava exigindo que o professor precisaria ter essa formação para atuar. Então, estava muito concorrido. Então, eu fui fazer o vestibular, todas as provas, eu consagrava a prova ao Senhor e fazia a prova. E aí eu comecei a corrigir esses gabaritos que saíam. E cada tempo, né? Assim a gente recebia o caderno, saiu o gabarito. Na correção dos gabaritos, eu ficava, Senhor, eu, assim, me surpreendendo, porque eu fechei algumas provas. Falei, meu Deus, nem esperava esse resultado. Eu passo. Eu passei numa posição muito boa. E assim, sabe, eu digo para glorificar o nome de Cristo. Mas a minha pontuação, se eu tivesse feito qualquer outro curso, você tinha passado. Eu teria passado. Mas era a pedagogia que o Senhor queria, né? Tá ligado ao seu chamado, né? Pois é, Ana. E aí eu comecei então a cursar. E só que mesmo assim, aí veio, né? Minha mãe super feliz, porque eu não... Na verdade, depois ela fala, né? Ela não queria que a gente saísse, que fosse morar fora, que ficasse perto. Ela não teve né? Assim, ela não era separada, não tinha um relacionamento com... né, com o marido. Então, as filhas, para ela, era o que mobilizava, muito apegada. Então, ela queria que a gente ficasse. Sim. Mãe, não, você vai cursar assim? Eu falei, mãe, eu não quero não, deixa eu ir embora, não. Aí veio também o meu tio, que já, né, tinha o propósito todo ano. O propósito, eu achava que era tão mesmo a medicina, que, Ana, eu cheguei a ganhar um curso. Assim, no sentido, né, olha, se você não passar na federal, a faculdade está paga. Eu vou lhe dar. Então, isso parecia que alimentava mais. Olha aí, quando a gente está num caminho que não é do Senhor e vem algumas estratégias, né, para nos tirar. Porque era uma estratégia ali para mim, né, tirar do propósito, do foco. Eu
lógico, na imaturidade, entendi aquilo como eu não tinha essa maturidade, essa percepção. Sim. Por isso que o Senhor precisou se revelar dessa forma para mim, Ana. Você acredita que se o próprio Deus não tivesse se revelado, você teria tomado um rumo diferente? Sim. Você Naquele teria... momento, sim. Naquele momento, né? Ele, na verdade, ele mesmo sabia, né? Por isso que ele fez algo tão sobrenatural, exatamente, né? Ana. E não é só, apesar, né, dessa caminhada toda, em alguns momentos o Senhor ainda faz isso comigo. Amém. Quando eu preciso, quando tem fases decisivas na minha vida, né, que alguma manifestação, talvez não tão nítida como foi, hoje a gente tem uma maturidade, sim. né? Mas a sua pergunta é bem interessante, porque eu acredito que sim. Teria, né? Até a escolha do curso ali, né? Teria saído mesmo aqui, ou ter pensado, por quê? Eu entrei, fui para a universidade, mas meu tio falou, então tá bom, você vai cursar aí, fazer 18 anos, quando fizer 18 anos você vem para Salvador. Então eu fui fazer a inscrição, amanhã foi comigo na universidade, fazer né, a minha matrícula. Cheguei lá e eu me lembro que eu orei, né? Falei, Senhor, eu tô aqui, mas aqui não é meu lugar, não. Eu achei, não quero ficar aqui, não, Senhor, eu quero ir embora. Sim. Só que, Ana, olha só, no primeiro semestre, aí eu fui entender o que era a pedagogia em si, né? Toda a dimensão. Mas algo aconteceu logo no primeiro semestre, que foram as disciplinas. Eu comecei a estudar filosofia, a própria história da educação. E olha onde é que eu comecei a associar os estudos que eu fazia da teologia. Eu, na minha adolescência, gostava muito de estudar sobre missiologia, que é uma área, né? Enfim, até por conta de palavras que a gente recebe sobre chamado. Então, comecei, lia muito um movimento na época do avivamento, do Rebecca Brown, outras, Mary Kathleen, sabe? E estudava também sobre heresiologia, que é uma área, né, de seitas e heresias, e como aquilo foi importante para a minha entrada na universidade. Sim. Você não se abalou com esses estudos? Porque assim, a gente tem muitos relatos de pessoas, né, que quando entram determinados cursos, eu conheço pessoas que acabam se afastando do Senhor. Sim, tem muitas, e principalmente nas áreas sociais, nas áreas humanas, né? Mas aí, olha o versículo que me representa. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sim. Então, a palavra estava sempre a palavra, né? Acima de tudo. E o que ocorre? Nesse período, conforme eu te falei, eu comecei, então, a estudar filosofia da educação, mas eu fazia uma ligação com os estudos da teologia, com o estudo da igreja. Sim. E eu comecei a ver a presença da ciência, pedagogia, não apenas do ensino, que é um segmento, mas no próprio campo educacional da igreja. Como a presença da ciência, da pedagogia, ela está ligada à história da igreja, à perpetuação da fé, à confissão. Então, isso eu comecei, sabe, Ana, assim, olha, e aí, minha filha, foi crescendo um amor, um carinho. Foi quando eu comecei a desenvolver as pesquisas que culminaram hoje na minha história de vida. E, de fato, eu fiquei, né? Depois, construí essa percepção, esse amor, fui me envolvendo, o Senhor foi me mostrando que ali era o meu lugar. E foi se apaixonando, né? Foi. E é isso, né? Então, assim, toda uma história a partir daí foi construída por esse momento de obediência. Embora eu tive que obedecer chorando. Sim. Sabe? Não foi. No momento você não percebia, né? Porque a gente não vê o nosso futuro. Mas ele já tem tudo planejado. Então, ainda que pareça ser algo de dor ali, mas ele sempre se revela, né? Na verdade, para você que decidiu buscá-lo. Sim. Isso é bem... E consagrar, né, Ana? E falar. Quando é um campo, você falar, Senhor, não é a minha vontade, mas é a tua. Então, por mais que tenhamos um livre arbítrio, um poder de escolha, mas o nosso poder também de escolher a vontade do Senhor nos leva a um lugar de entender que não é mais o nosso querer, o querer do Senhor. Sim. E o querer do Senhor se torna maravilhoso, né? Se torna, porque a gente começa a descobrir, começa a experienciar a vontade perfeita, boa, agradável
né? E é tão importante, você fala assim com tanto amor da sua profissão, né, que a gente ainda vai entender como a sua fé, né, o seu amor pelo Senhor, a sua vida de entrega se uniu à sua religião. A sua religião não, a sua profissão. Mas é tão bom saber que você fez a escolha certa, né, que ele tinha um propósito, ele tinha uma história, e você decidiu segui-lo, ouvi-lo para viver esse chamado. É tão seguro, é uma segurança, né? Ana, embora sim... Houve desafios, né? Exatamente. Não foi aquele mar de rosa, as dúvidas vieram, sim. As cobranças minhas, né, de uma construção que eu tinha, até por conta de uma projeção social, que foi o que você me perguntou, era só pela projeção social da medicina? Não. Até porque depois eu entendia que eu gostava mais da pesquisa, sabe, dessa área, enfim, do que das grandes universidades que eu lia sobre o exercício da medicina como uma área de construção de conhecimento, de produção científica. Então, esse era o meu foco, que é o que eu faço hoje. Né? Que é o que eu faço hoje, mas para o entendimento do campo da teologia da educação. Sim, né? Teologia da educação. Existia esse campo lá na sua faculdade? Não é na faculdade em si, não. É a área que eu pesquiso, que a gente pesquisa dentro da pedagogia. Eu trabalho com os espaços não escolares, que é um ramo da profissão, da pesquisa. E eu trabalho, então, pesquiso experiências educativas no campo da religiosidade, mas no campo do protestantismo e do evangelicalismo, que são segmentos que definem, né, o protestantismo histórico, as igrejas evangélicas, as pentecostais, né, pentecostais, então tem toda uma ramificação. Aí, o meu caminho, né, então, como estava fácil, não é, eu sofri muito, Ana, sofri dentro da própria universidade, né, enfim, porque você estava fazendo algo diferente de todo mundo ali, né? Exatamente, por quê? Começou aí. Quando a gente vai, né, para o campo da pesquisa, o trabalho de conclusão de curso, na licenciatura, por exemplo, que é uma monografia, você tem que fazer uma pesquisa orientada. Naquele momento, a minha pesquisa já destoou, porque na verdade, eu propus, né, professora, a professora na época, que trabalhava com pesquisa, estudar como o elemento ensino na igreja evangélica é um fator de perpetuação da fé através do ensino, porque o ensino perpetua conceitos, hábitos, né? Através do ensino. As gerações são ensinadas, né? Exatamente, né? A gente aprende. Tanto em casa, a nossa vida é uma vida de aprendizagem. Desde o momento que a gente está na barriga da mãe até a nossa existência, é uma aprendizagem. Mas, então eu propus isso. Não existia pesquisa nenhuma na universidade sobre isso. Voltado para a religião, né? No caso, o evangelismo. O evangelical, na igreja, na nossa igreja, né? Na nossa igreja, enfim. Porque em outras confissões, sim, já existiam trabalhos. Inclusive, a professora que me orientou, que, para minha surpresa, amou a minha proposta. Ela defendeu uma tese doutoral sobre a tradição da Igreja Católica na Bahia, como foi a ascensão dos jesuítas, que era um movimento de ensino também. Só que eu fui falar da igreja protestante, da igreja evangélica. E foi um trabalho muito bom, Ana. E aí eu comecei a me apaixonar. Falei assim, comecei a perceber qual era o meu movimento. Mas lá, Ana, olha que interessante, né? Lá na universidade, eu tinha, em alguns movimentos, assim, eu me lembro, conversando contigo, olha que interessante. Eu, enfim, no tempo de intervalo, sentava, ficava ali, meditando ou fazendo alguma coisa. E o Senhor começou a falar para mim que eu ia voltar para a universidade como professora. Isso começou a nascer no meu coração, esse desejo. E eu tinha recebido uma palavra na minha adolescência, olha só, né? De uma pessoa muito simples, um pastor muito amado, de poucas letras, e ele um dia olhou para mim e falou assim: irmã Larissa, eu vejo um anel de doutora na sua mão.
E eu, na minha mente, falei, ai, meu Deus, lá vem essa coisa de medicina de novo me perseguindo. Que doutor geralmente é medicina, né? Pois é, né? Socialmente as pessoas pensam que é isso, né? Sim. Mas aí, na mesma hora, o senhor falou, não, é um doutorado. Menina, eu tomei de novo, isso foi logo quando eu entrei na universidade, foi no primeiro semestre, sabe, Ana? E aquilo foi construindo, então eu comecei a pensar mesmo nisso também. numa carreira acadêmica. Comecei então a construir, e aí eu conheci Edinho, né? Eu estava já na metade do curso, aí que eu não quis ir para Salvador mesmo mais. Você já conheceu o namorado, virou noivo e marido depois, né? Foi. Então, assim, nesse período eu conheci Edinho também, mas creio muito nisso, mais um propósito do Senhor para eu não ter ido, né? Olha, toda a construção. Sim, porque ele já tinha tudo, como a gente já disse aqui, né? Ele já tinha tudo escrito para você. Então, se você fosse para um lado diferente, não viveria aquilo, né? Exatamente, né? Então, olha como toda essa construção do Senhor. Então, conheci Edinho, eu já estava, né, na metade do curso, enfim. E aí, Ana, a minha história foi, depois antes de terminar a universidade, pouco tempo, eu já fui aprovada numa especialização na própria universidade. Depois fiz mais uma especialização. Aí comecei a trabalhar, sabe? Trabalhei aqui na cidade, no campo mesmo, atuar no meu campo. Sim. Muito rápido, graças a Deus, uma trajetória, enfim. Depois fui para o mestrado, aí precisei sair na época. Já tinha lido. Primeiro é a formação da faculdade, mestrado e depois doutorado. Na universidade. O caminho assim, ou a gente está na universidade, algumas especializações, porque você vai definindo o caminho que você quer ali se aprofundar, né? Se especializar. E eu fiz 2 especializações, iniciei uma outra, mas enfim, aí passei no mestrado, um processo também muito complicado, difícil, o acesso, você passar no mestrado numa universidade pública, e a mão do Senhor, vejo em tudo isso, Ana, que foi a mão do Senhor. E no mestrado, aí eu fui mais ainda construindo esse desejo de ir para a carreira acadêmica, para ir para a universidade. Então, no mestrado, eu já comecei a fazer algumas seleções, aí fui aprovada em alguns lugares, algumas universidades aqui fora da cidade. Veio aqui na cidade também, na universidade, na UESB, a seleção, eu fui aprovada. Então, comecei a trabalhar como professora substituta. E nesse período que eu estava como professora substituta, veio um concurso na universidade. Aí eu fiz esse concurso, fui aprovada, né? Aí fui efetivada, trabalho. E no período da universidade, ainda no estágio probatório, eu já comecei a construir, né, enfim, o desejo de fazer o doutorado. E nesse doutorado, Ana, foi algo fenomenal, né, assim, mais uma grande experiência com o Senhor. Na época, eu conversei com meu esposo, porque não teria o doutorado aqui, eu teria que ir para fora, na área, né? E começou novamente a arder toda essa condição de vivenciar na universidade, um discurso plural, de respeito, mas que, de fato, se privilegia alguns grupos, algumas confissões, e o cristianismo, o evangelicalismo, o protestantismo, não tem tanto espaço ainda, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem construído né? Esse espaço, sabe, nas universidades. E a universidade é um campo conhecido, né? Conhecido nesse sentido de que socialmente, historicamente, há essa difusão de um pensamento que quanto mais o homem estuda, mais ele se afasta de Deus. Realmente, né? O homem às vezes estuda tanto e quer construir as suas próprias teorias e pensar de forma autônoma, né? Sim. Mas há um povo, a gente tem a Associação Brasileira da Ciência, em outros países também, dentro das universidades,
As próprias teorias sociais, elas são baseadas em princípios bíblicos, em princípios judaicos. Quando a gente pega as grandes teorias sociais de organização, você vê justamente a Bíblia, os princípios ali, de igualdade, fraternidade, enfim. E aí, Ana, nesse período do doutorado, conversei com meu esposo, conversei com meu pastor também, na época, que foi muito importante, sobre esse período que eu precisaria sair. Então, eu achava que ia sair para fora, né? Enfim, ou para o sul, ou de repente até para um outro local, e se organizar para ir para fora, para poder fazer um doutorado específico. Porque o doutorado é um momento onde você, enquanto pesquisador, enquanto carreira acadêmica, você começa a se estabelecer de forma autônoma. Você pode, né, trazer um conhecimento, você vai defender uma tese. E a minha tese, então, que a educação em si é um princípio que está para transformar a vida das pessoas. A gente escuta né, essa condição, assim, grosso modo falando, de que a educação, a escola melhora a vida das pessoas, transforma, de fato acontece isso, mas não é só a educação escolarizada. Sim. A educação que a gente recebe do Senhor, o ensinamento, a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Sim. E como entrar na faculdade com essa tese? Exatamente. Como, né? Se não fosse o Senhor, né, Ana? Sim. E foi um momento muito desafiador. Você participou, você trouxe sua experiência. E você é uma prova disso. Ana Paula é uma prova disso. Sim. De que palavra, né? a palavra de Deus pode transformar, tem o poder de me transformar, de fazer com que eu saia. Que isso que é a educação enquanto pressuposto que se tem, que a educação é um movimento que te leva de um lugar para outro. Te leva de um estado do não conhecimento para o estado do conhecimento. Sim. E a própria palavra de Deus vai trazer isso para a gente. O fundamento do ensino, do conhecimento. Salomão disse, quem tem poder, o conhecimento nos dá poder. Sim. O conhecimento, aí a gente vai para Oséias, a Bíblia, né? Sim, o poder, o conhecimento liberta, o povo perece em todos os sentidos por falta do conhecimento. E não é só o conhecimento das escrituras, né? Todo o conhecimento social. E o nosso conhecimento até, voltando à pergunta que você me disse, conhecer de que nós, enquanto expressão religiosa, enquanto confissão, que somos de crentes, que nós temos os nossos direitos também, mesmo dentro da universidade, de expressar de forma, né, harmoniosa, com as divergências que se tem, mas a gente tem esse direito. Sim. Então, Ana, quando eu fui para aí, sim, a gente entrou no consenso, também fui conversar com o meu pastor na época sobre essa questão. E, Ana, de forma surpreendente, sobrenatural, a minha universidade fez um vínculo com outra universidade para trazer, né, esse programa de doutorado. E eu fui aprovada com um projeto sobre... Na época eu entrei com um projeto para discutir com a formação na pedagogia tinha uma implicação no ensino nas igrejas, como, enfim, né, como as pessoas que confessavam, que eram evangélicas, poderiam trazer. E fui aprovada, graças a Deus, com êxito, que, embora a universidade olha para isso como algo, né, tendencioso, quer falar sobre cristianismo aqui, mas eu fui aprovada e acabei mudando depois, porque encontrei uma orientadora que também tem, né, como história de vida um envolvimento com essa linha, essa discussão, que é o fenômeno religioso. Então, mudei um pouco, né, a percepção, pedi o Senhor, porque algo ardia no meu coração. Fiz um estudo de um segmento específico. E aí, a partir daí, a gente começou a construir
um estudo sobre um campo da fenomenologia, que é uma área de entendimento, da hermenêutica, presente nas histórias de vidas das pessoas. Então, hoje eu trabalho com a experiência das pessoas, as experiências educativas, o que as pessoas aprenderam, e a gente tem todas... Na igreja, no caso. Na igreja. Nos relacionamentos com Deus, o que muda. Exatamente. Né? Eu queria fazer uma pergunta, Larissa. Como é trazer algo que nunca existiu dentro de um ambiente? Como é que foi esse desafio? Como é que você se sentiu? Houve um orgulho? Não falo orgulho de soberba, mas de si mesmo, do relacionamento que você tem com Deus, de ter obedecido ao Senhor? Ana, na verdade, uma tese doutoral, um movimento, ele tem que ser inédito, né? Tem que ser um conhecimento que, assim, apesar de ter uma teoria que responde, um fenômeno, mas assim, para você o trabalho ser considerado uma tese, você está defendendo algo, um argumento. A tese é algo que você pode provar isso? Exatamente. Sim. Você vai fazer toda uma pesquisa, um estudo teórico e a campo, depende da forma do método que você está ali utilizando. Então, todo mundo tem que, né, todos os doutores, os doutorandos, as doutorandas precisam provar para a academia que o fenômeno a ser investigado, ele é autoral e ele é inédito nesse sentido, e né? Verdadeiro. E verdadeiro. Mas e para quem não crê, já que você está dentro de uma faculdade de pessoas que muitas não creem no que você está defendendo, como? Pois é. Então, esse encontro com essa orientadora que validou, e eu tive que, aí o primeiro desafio, eu tive que me apropriar de um discurso muito bem fundamentado para sustentar aquilo que eu estava propondo pesquisar. Porque se fosse raso, eu não teria condição nem de propor, né? Sim, sim. Então, nesse período, Ana, aí veio a pandemia e tudo, Ana, te confesso que em alguns momentos pensei e falei, Senhor, por que eu fui fazer isso? Porque eu tentei fazer dessa forma. Eu poderia ter escolhido tanta coisa. Inclusive, verdade. Ana, a nossa turma, né? Inclusive, na nossa turma de doutorado, os colegas eram só de professores da universidade. Sim. Era justamente uma turma mais, assim, seleta nesse sentido, né? Que só tinha um pessoal que já tinha uma vida acadêmica. Sim. Da área da educação, da área do direito, dos sistemas de informação, colegas, enfim, né? Do jornalismo, algumas áreas da universidade da medicina. Então, eram todos lá defendendo as suas teses. Exatamente. Embora um doutorado em educação, mas com a vertente ligada à sua área de atuação, sua especialidade. Sim. E eu me lembro que na nossa turma, mais 2 colegas, uma colega que é uma amiga, hoje uma irmã em Cristo, e outro, falava para mim quando eu apresentava a proposta. Eles eram evangélicos? São, né? Já, mas assim, tinha um ou outro ali para te ajudar. Ana, e eles falavam assim para mim, eu não tô acreditando que você tem essa coragem, não, Larissa. Eu falei assim, eu não tenho mesmo, não, mas o Senhor quer, então vamos, né? Sim. Porque até a coragem, Ana, de você apresentar, propor uma investigação de um campo desse para, vamos colocar, né, pessoas que nós tínhamos professores na época, colegas nossos, mas com a vida acadêmica internacional muito reconhecida. E o desafio, sabe, às vezes de olhar assim e falar, Senhor, eu vou ser... Ai, meu Deus, como é que eu vou a coragem de falar pessoas, né? que é um fenômeno tão... que sofre alguns... E no momento também, uma conjuntura de uma polaridade que nós vivemos. Então, ainda outra questão, eu digo, da política, do momento que estava. Sim. Então, é porque, assim, eu não sei se a gente pode falar, talvez a gente até depois apaga essa parte, mas quem geralmente é cristão hoje é da direita, né? Então, quem não é da esquerda... Então, se a pessoa fosse da esquerda ali, naquele caso... eu não vou... assim, nem todo mundo, né? Tem cristãos, nós temos cristãos também, tem segmentos que são da esquerda em si, não como vamos colocar assim, não como um radicalismo, né? Assim, embora a esquerda diz ser radical, mas pelos princípios, que aí, interessante que os próprios princípios... Muitos princípios da esquerda são princípios da Bíblia.
quando a gente sabe, é o momento também, é alguma discussão que a gente observa, embora a esquerda, nem toda, mas alguns segmentos tratem essa condição, né, dessa separação da religião, mas a gente encontra assim nas próprias teorias, até as teorias clássicas, desde Marx, enfim, da sociologia. O que ocorre, Ana? Então, Ana, eu vivi, por isso que a obediência não é, o lugar da obediência é um lugar de segurança, mas muitas vezes é um lugar do conflito. Porque, olha, seus olhos não estão vendo, né? A fé também entra ali junto. E a sua condição humana. Sim, sim. Né? A sua condição humana de aceitação, porque da aceitação ou da não aceitação, do que você vai viver. Sim, né? sim. Houve algum período de que alguém foi contra o que você defendia assim de forma... Olha, a banca são os professores que fazem a avaliação, né? Sim. Eu tive que provar muito, porque eu, de certa forma, nas primeiras qualificações, que é um período onde eu trabalho a tese, o movimento é pensado para ver se realmente ali é uma tese ou não, para dar os mecanismos. E aí eu tive a colaboração de pessoas na área muito renomadas. Sim. Até eu tive um professor da Itália que participou, ele é do movimento da Igreja Católica, tive professores do campo da filosofia, da história, então uma banca multidisciplinar. E nos primeiros momentos eu fui muito assim questionada sobre o proselitismo, de estar fazendo uma propaganda da fé, uma propaganda afastada do olhar científico. Entendi. Que eu preciso. Não caminham junto, então, os dois, né? Para muitas pessoas. Para muitas, para mim, sim. Caminham junto. E para a própria Bíblia, a gente tem um segmento que é o design inteligente, a apologética, que mostra justamente isso, prova, né? Sim. O próprio João, quando traz lá, no princípio era o verbo. O verbo veio, se tornou carne, é uma resposta à ciência. Entende? Quando você pega toda a discussão que se tinha na época, da filosofia, enfim. Sim. E João dá essa resposta, né, pra gente. A gente procurava, a humanidade, a sociedade procurava a resposta, e a resposta era Jesus Cristo. Sim. Então, Ana, eu vivi momentos eu cheguei a adoecer. Aí eu passei por da pressão que foi tão grande. E de da pressão e enfim, né, algumas vezes eu pensei em parar, né, eu falei, por que eu vim? E até os colegas, mas em contrapartida, olha o que o Senhor faz. Eu fui adquirindo, né, fui construindo uma percepção dentro da academia de algo que estava muito bem fundamentado, que tinha fundamento, que tinha um pressuposto. Então, por isso, eu precisei me dedicar muito, né? Além, eu acredito que mesmo numa tese doutoral, a gente tem, lógico, só quem vive isso sabe, que passa como qualquer outra experiência. Ser mãe, ser dona de casa, só sabe quem passa. Mas, Ana, eu tive esses momentos mesmo e precisei me apropriar de um discurso com muita segurança para sustentar o que eu estava propondo. E a sustentação disso, você pode dizer que foi alguma sustentação natural, que existia provas, e a espiritual? Nesse momento houve uma busca maior assim do Senhor para que você provasse, com certeza, né? A todo momento. Houve uma busca para que... Sim, né? Então, assim, a gente foi por um caminho, eu não vou... embora a minha tese é pública, né, assim, mas eu tratei com as experiências educativas e acho que posso, enfim, não pedir autorização antes, então não vou mencionar o fenômeno nem sim, embora a tese vai ser publicada, então a gente precisa a publicação para estar divulgando, né, mas eu trabalhei com as experiências de vidas de pessoas que passaram por um processo de educação, de uma escola, né, enfim, de estudar a palavra, de uma proposição que essa palavra
palavra não fosse só a perspectiva teórica, que é o que a gente defende como pressuposto na educação. Eu não quero que a educação da pedagogia comum. Da educação Sim, em si, exatamente, da pedagogia, de qualquer área, da matemática. A gente quer que aquele conhecimento seja vivo. Seria o ideal que a escolarização proporcionasse isso, não fosse afastada. Que é um dos movimentos, muitas vezes, das pessoas se afastarem, né? Porque ela está distante. Sim. Então, Ana, eu tive experiências assim absurdas novamente, de o Senhor tá me colocando ali no caminho. E nesse período, né, veio pandemia, eu tive a possibilidade de fazer o que a gente chama um sanduíche de doutorado. Então eu estudei com o pessoal da Federal de Sergipe, Ciência da Religião, estudei com o pessoal da Teologia do Rio Grande do Sul. Então eu tive esse movimento de estar vendo também outras vertentes, afunilando o campo, que hoje na universidade eu trabalho, né, a minha área, eu atuo com pesquisa, ciência com pesquisa, como produção de pesquisa. Então, o campo alinhado, né? Então, a gente defende que a pesquisa do fenômeno educativo, toda ação educativa, ela pode ser pesquisada enquanto ciência. Então, a minha defesa já era aí. E foi um momento muito difícil, assim, nesse sentido, até porque eu precisei fazer algumas escolhas, tomar algumas decisões. Algumas decisões que era até ser feitas antes, mas que eu retrocedia. Porque esse conflito, Senhor, estou no caminho certo. E Ana, em todo o movimento que eu tinha na universidade, de ter que provar, ter que defender, ter que ter um discurso muito afinado para sustentar isso num lugar tão, né, tão difícil. Eu ainda vivi alguns conflitos pessoais, algumas dificuldades, né, de fazer escolhas no momento que foram difíceis. E você falou sobre essas escolhas e sobre ter que se dedicar mais. A gente participa, né, de igreja, você e eu, a gente congrega, e você teve que se afastar um pouco, né, para fazer essa tese, né, para estudar, não falando do Senhor, mas do corpo. Sim, do corpo, eu não vou falar do corpo em si, mas de alguns envolvimentos, algumas questões que eu não estava conseguindo conciliar, porque a gente tem que... nós precisamos reconhecer como humanos, com as nossas limitações e com as prioridades que a gente precisa ter. A nossa prioridade é o Senhor, é a família, sim, é o chamado, é o exercício profissional, é a igreja. E eu sempre amei, desde a minha conversão, Ana, desde nos meus 17 anos. Não saiu, na verdade, né? Não, eu sempre estava envolvida, muito envolvida, sempre né? foi assim, de né? forma do que você pensar. E eu já tive envolvida. Já fui tesoureira de igreja, né? Já, enfim, já trabalhei com encontro de casais aqui na cidade, enfim, meu esposo, na igreja em si, na liderança, nas igrejas que a gente teve a possibilidade, né, na igreja de estar. E aí foi mais um desafio, um conflito, porque muitas... longe, né? Eu tô perguntando por quê. Por conta da maternidade, eu me afastei um pouco, né? Passei por algumas questões psicológicas mesmo, né? Eu fiquei muito abalada as emoções durante a gestação e acabei me afastando um pouco. E isso me deixou muito mal de não estar junto com o corpo, né? Não estar ali, mas... No seu caso, eu entendo que houve eu acho interessante porque a sua história, você disse que quando você era mais nova, você não podia buscar no corpo. E você encontrava o Senhor em casa. E aí, quando eu comecei a ter essas questões, esses questionamentos da maternidade, do sentimento, a mulher, ela fica abalada, eu comecei a entender que existia um Deus aqui, na minha casa. Também. Que eu poderia buscá-lo aqui, né? Que tudo começa aqui de dentro.
Porque De o Senhor casa. está em você, Ana. Sim, sim. E igreja somos Somos nós. nós. Lógico, o segmento do congregado, viver, Sim. que isso é importantíssimo. Sim. Porque isso consolida a nossa fé, né? A fé do ouvir, enfim. E foi Ma- difícil para você sair desse ambiente? Foi. Para viver? Sim, muito. Sim. Na verdade, olha só, quando eu estava no momento, né, de envolvimento de serviço, Sim. como você está apontando, mas olha o que aconteceu. Eu comecei a ficar limitada em relação ao tempo, ao cuidado com a minha família. Eu fiz um doutorado não liberada totalmente, então eu ainda estava trabalhando, pesquisando, fazendo um doutorado aqui, com matérias em Sergipe, no Rio Grande do Sul, enfim, tendo que Servindo. estudar. O que ocorre? Aí eu orei com meu esposo e a gente tomou essa decisão, né? Conversou que eu precisava mudar um pouco a minha rotina, o tempo ali. E para mim isso foi assim, Ana. E de novo, o Senhor, as experiências. Vou falar para você 2 experiências assim, como o Senhor ele trata com a gente na nossa necessidade. Sim. Nós tivemos essa conversa no início do ano, em janeiro. Enfim, tá bom, vamos decidir, então vai ser o momento agora. Eu vou entender que o meu serviço com o Senhor também é essa construção, que é uma consolidação para nós, para o reino de Deus. A minha pesquisa é para o Senhor, foi Ele quem fez, Ele que me direcionou a esse movimento, né? Eu sei que por mim eu não teria essa coragem, talvez, não teria essa novamente lá das escolhas, como na pedagogia, novamente no doutorado. Talvez eu não teria, Ana, sabe? Se não fosse uma direção do Senhor, porque é muito complicado, né? Sim, é com complicado da forma social, Sim. mas espiritual não é, né? Existe a graça, né, que nos capacita. Exatamente. Que é o poder sobrenatural do Senhor. E aí, Ana, isso foi em janeiro, a gente conversou. E eu retrocedi. Falei, não, Senhor, acho que eu não tô sendo... E eu precisei passar, e essa foi a experiência. Por um momento, eu acabei adoecendo. Então, adoecendo mesmo, não só um adoecimento mental, de cansaço, de estresse, mas o meu corpo começou a responder por aquilo que eu não estava dando conta. Por quê? Isso não é bom. A gente tem que, olha como a palavra, né, também, cuidar do nosso corpo. Sim, sim. Eu comecei a ter taxas muito baixas, a ter uma anemia, assim, no sentido de que eu nem quase dormia mais. Olha o perigo. A forma de dedicação que você estava vivendo. Porque foi tão 24, intensa, o tempo assim. do dia não dava tempo para todas as coisas que eu precisava fazer. Entendi. Então eu estava vivendo esse momento até que chegou em agosto do mesmo ano e por uma orientação médica também, um chamamento médico, uma responsabilidade, eu precisei dar uma parada. Ana, o meu pastor, como sempre, foi assim uma bênção. Deu um suporte pra gente muito grande. Eu só tenho a agradecer, sabe, Ana? Tudo que ele fez, que ele faz por a gente, que ele fez comigo nessa pesquisa, porque ele acompanhou de perto, ele me ajudou muito também, foi porta pra mim. Sim. E ele foi, mas eu ainda sentia... ficava com medo. Olha se eu estava realmente tomando decisão certa. Senhor, eu estou trocando. E isso o Senhor precisou fazer novamente aquela tomada comigo. Vou te contar 2 experiências que eu tive nesse período. Apesar, né, assim, dos irmãos serem muito solícitos, mas a minha cobrança pessoal ainda permanecia. Mas eu ouvi algo de alguém... sem mágoa nenhuma, mas que me deu um medo. A pessoa falou assim, será que você não está saindo do foco? Do foco, porque de repente, né? Talvez porque você se afastou justamente para se dedicar a algo que o Senhor te chamou. Exatamente, Você porque não está dentro da talvez igreja? a visão Sim. da pessoa era o serviço na igreja apenas ali no momento, sim. né? E ela me falou isso. Eu acho que você saiu do foco mesmo. Ana, aquilo para mim foi assim um gatilho muito perigoso. Eu entendo, não estou trazendo uma condenação. Foi uma fala que realmente pode ter a pessoa em si, que né? pode ser tipo assim a percepção dela, realmente, né? Eu entendo
tranquilamente isso, porque... É o olhar que o outro tem sobre nós, sem saber o que a gente... Ótimo, né? Isso. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Verdade. E aí, o que ocorre? Então eu ouvi aquilo, mas aquilo, Ana, foi um gatilho. Que eu falei, Jesus amado, fiz tudo errado, né? E assim, meu esposo, novamente, segurando as pontas, não, a gente conhece, o Senhor está contigo. Ana, chorei tudo que eu podia chorar. Quando foi de manhã cedo, bem cedo da manhã mesmo, eu liguei o celular para alguma coisa e eu vi uma mensagem da secretária de um pastor, Ana, que eu nunca imaginaria que ia me mandar, um pastor muito abençoado, muito conhecido mesmo, é um profeta, ele tem uma expressão tanto no Brasil quanto fora, por ser um homem muito genuíno, muito centrado na palavra, enfim. E essa secretária me mandou uma mensagem falando que ele queria falar comigo, né? Ele conhecia a questão da minha tese e tal. Se poderia marcar o horário para aquele dia que tinha tido uma vaga na agenda dele. Eu já tinha tido um contato com ele anteriormente, tal. E Ana, aí assim, o olho inchado, né? Enfim, fui lá, ajeitei tudo, a gente fez via Meet. Sim. E depois, Ana, eu fiz todo o processo com ele me contou a história da vida dele. Foi um ambiente maravilhoso que eu senti, além da questão da teoria, da discussão, a presença de Deus naquele momento ali, assim, ó, muito latente. Ele chorava de um lado, eu chorava de outro, né? E aí, quando terminou essa parte formal da entrevista, ele falou assim pra mim, olha, Larissa, agora eu quero te dar uma palavra. Você pode? Eu falei, posso. Eu falei, posso gravar? Não gravei o vídeo, mas gravei o áudio para ficar. Ana, sabe quando o Senhor vem e coloca tudo no lugar daquilo que você pensou que estava errado? As palavras dele, então, mais uma vez, sabe, o Senhor me colocou de novo, se manifestou ali. E ele trabalhou comigo. O Senhor falou coisas para mim através da vida dele sobre consciência da eternidade, sobre o que aquilo representava dentro da visão do meu propósito para o nome de Cristo ser reconhecido naqueles espaços e que não era para eu parar, pelo contrário, que ali era apenas um começo de algo que o Senhor ia continuar fazendo no espaço onde eu trabalho. Foi E uma outra questão também, sabe, Ana? Ouvi muitas palavras, inclusive de uma pastora pelo YouTube, como é a sua proposta, que me ajudou muito a entender essa estação, o chamado, a vivenciar isso. E é isso, né? Hoje eu trabalho na universidade, eu estou aqui a serviço do Senhor, para que o nome dele seja conhecido, reconhecido, para que nós tenhamos os nossos espaços de debate, de defesa, também consolidados e garantidos dentro da ciência, dentro dos espaços acadêmicos, mostrar que as nossas experiências, o que nós chamamos de etos, né, o que a gente compartilha, não é melhor nem pior do que os outros grupos, mas que nós temos a nossa condição. Sim. E hoje, Ana, eu estou aqui assim, a serviço do Senhor. A gente tem feito, né, fruto dessa tese, eu tenho orientado alguns trabalhos já também de pesquisa. A gente tem feito publicações, a tese vai para publicação também, tudo com o objetivo apenas de que Cristo seja anunciado. Amém. Né? Muito bom, apenas isso. A nossa consciência deve ser a consciência da eternidade, do nosso propósito e do que a gente constrói aqui é aquilo que o Senhor tem, independente, seja na expressão midiática, né, nos holofotes, mas seja também no anonimato. Né? Essa geração aí anônima que tem tanto para contribuir e são as experiências, são as vidas, as vivências que não estão apresentadas, que não são tão conhecidas, né? Enfim, com essa expressão aí das redes sociais, desses movimentos todos, mas que é como o corpo humano. Tá ali dentro, não é visto, mas tem a função vital. Amém. Para a sociedade e para Cristo. Eu acredito nisso. Amém. Muito bom. Eu acredito. Muito bom, muito bom.
E eu achei interessante porque, assim, a sua vida faz parte da geração anônima. Por quê? Porque você tem trazido histórias de pessoas. Eu fui uma pessoa que você, né, me convidou para participar da sua tese. E a minha história era anônima. Continua talvez sendo anônima, mas ela foi vista por algumas pessoas. O intuito não era ser vista a história para me engrandecer, mas para engrandecer o Senhor. É o mesmo motivo do podcast, né? Não é Larissa em si, com todas as suas formações, mas Deus, através de Larissa, movendo, entrando em lugares que outra pessoa não iria entrar. Achei engraçado, só pra gente encerrar, meu esposo, ele participou de um projeto da faculdade. E assim, ele trouxe uma ideia muito ousada. E ele chegou em casa falando comigo da ideia e a gente achou maravilhosa aquela ideia, né? E aí ele começou a entrar no processo para tirar a ideia do papel. E ele chegou para mim e falou da mesma forma que você falou. Pra que eu fui inventar fazer isso? Ele falou dessa forma, pra que eu fui inventar fazer isso? Aí até eu mesmo falei pra ele, não era pra você ter feito isso, tinha tantos projetos mais fáceis que você podia ter feito e tal. E ele persistiu, foi muito desafiador, foi muito difícil. Mas quando chegou no final, né, do semestre, quando começou a sair as notas, ele foi o melhor trabalho que ele fez, foi o que se destacou, foi o que trouxe diferença, foi algo que ninguém ousou fazer e que ele decidiu fazer e que ia trazer um resultado, sabe? Então, assim, vale a pena, mesmo que a todo esse processo, mesmo que há pessoas que vão desacreditar do chamado que Deus tem, mesmo que seja tão difícil para você, mas você está entrando em um lugar que ninguém vai ousar entrar, e Deus quer essas pessoas que ninguém, né? Isso, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu amei a sua história. E Ana, não é a questão de competição, é o que você falou, né? Não existe isso no corpo. Verdade. Não deve existir, pelo menos não deve existir. Né? O corpo em si, aí a gente traz de novo a própria teoria sociológica do Durkheim, quando ele trata a sociedade como um funcionalismo, que entende a interligação que há entre setores, sim. E no corpo de Cristo é a mesma coisa, sabe? Então, assim, eu trouxe sua experiência de outras pessoas, trouxe de uma moça que ficou em situação de cárcere, como ela estava prestes a cometer um suicídio, e com uma palavra, a palavra de Deus mudou aquela experiência, mudou, né, a história dela. E isso eu respondi a minha tese com isso. A tese que eu estava para defender, de que inclusive eu fui sabatinada nesse aspecto, arguída. Você realmente entende que muda a vida? Como é que você afirma isso pra gente? E eu respondi, eu tenho as minhas próprias experiências que poderia trazer para vocês, que para validar esse fenômeno, né? Sim. Mas eu fico com as histórias das pessoas que participaram. Elas podem responder por mim. Verdade. Graças a Deus, sabe? Começou em você, né? E foi além de você, né? E hoje, exatamente, né? Da gente trazer essas vidas, essas histórias. Sim. E sabe, Ana, anônimo, não tem problema se a gente permanecer para a sociedade toda, mas a partir do momento que sua história afeta uma pessoa e você está cumprindo o propósito, sabe, uma vida vale mais do que o mundo todo. Verdade. Um propósito está no chamado do Senhor. Verdade. Isso a gente vai ver, não agora, mas a consciência da eternidade vai nos mostrar isso. Verdade. É o legado que deixamos, né? É a nossa história com Jesus, não só a nossa história do que ele fez na nossa vida, mas o que ele vai fazer através da nossa vida, né? Que eu sei que uma hora você não vai estar aqui, mas o que Larissa deixou, né? Onde essa tese Larissa vai chegar, né? Quão forte vai ser, né? A posição que você tomou, de quantas pessoas vão se espelhar e caminhar por esse caminho que você está abrindo, que não existia. Então, é isso. Você faz parte da geração anônima porque com muito prazer. As pessoas não olham, né? Foi somente um estudo. Mas nem entende o poder desse estudo e aonde ele entrou. E para encerrar, né, Larissa, eu queria muito que você compartilhasse conosco a mensagem que você carrega, qual a mensagem da sua vida, né, que você vai deixar para gerações, que eu creio que esse vídeo vai ficar durante muito tempo, muitas pessoas vão ver, né, eu queria que você compartilhasse. Eu vou deixar a mesma mensagem que eu li, que me representa. Sim. Guarde a palavra do Senhor no coração. Amém. E tudo ele vai ajustar. Tudo tenha Cristo como centro. Cristo é o centro. Não é a minha vida, não é a sua vida, Ana, mas Cristo é o centro. E, por fim, seja você mesmo. Entenda que Larissa não pode ser Ana e nem Ana pode ser Larissa. E que essa singularidade da existência nossa, pessoal,
com o propósito do Senhor, não nos faz melhor nem pior do que ninguém. Nos faz cumprir a vontade daquilo que o Senhor tem pra gente. Amém. E do nosso compromisso. Então é isso. E dizer que foi uma maravilha participar desse projeto aqui e agradecer a todos os envolvidos, viu? Amém. Deus é muito e bom. A minha vontade é essa, que esse canal continue mostrando essas vidas, essas histórias, a importância de qualquer história que vier aqui, que seja entendida como corpo, como vital para a funcionalidade da nossa fé. Isso. Muito bom. É muito bom a gente ouvir um testemunho não só de uma linguagem mais objetiva, mais clara, né? Juntando a sua parte, a sua formação. Eu amei. Não é nada cansativo, assim, pelo fato de ter uma formação envolvida, né? De você falar de tantas coisas acadêmicas, eu aprendi coisas que eu jamais ouviria, né? Como é importante isso. Eu agradeço, Larissa, por você aceitar o convite. Muito, muito, muito obrigada. A gente ficou muito feliz, né? Por você encerrar esse ano de 2023 com o seu podcast. É uma honra receber você aqui. Eu espero que aqui surja mais vezes, né? Mais momentos como esse pra gente compartilhar tantas outras coisas que eu sei pela história aqui, que foi tão desenrolada e foi tão gostoso ouvir e foi tão rápida. Eu sei que tem muita coisa aí para você acrescentar. Amém. Deus abençoe, viu? Estou à disposição. E eu quero agradecer também, né, pela lembrança, pelo presente. A gente sempre mostra o presente, né? A honra que o Senhor faz. Deus é muito bom. Da Vatinha, a Vatinha pode patrocinar no nosso mesmo podcast, porque já é o segundo presente que a gente ganha. Muito obrigada, viu, Larissa? Deus abençoe a sua vida. Gente, compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece. Curta esse vídeo. E eu tenho certeza, né, que existem pessoas que passam pela menstruação de Larissa, né, passam por esse... Eu acredito que a sua história é única, né, mas existem pessoas que estão entrando nesses lugares, tem pessoas que precisam de coragem para entrar nesses lugares que ela tem ouvido, né, o chamado do Senhor. E eu quero incentivar você a compartilhar, comentar também nesse vídeo, é muito importante. E até o próximo podcast. Esse é o último podcast de 2023 e nós iremos voltar com tudo em 2024, em nome de Jesus. Muito obrigado você que ficou até aqui. Agora a gente pode aplaudir? Obrigada, tão bom. Deus é bom. Amém, Deus é bom. Um ano vencido, né? Um ano. Amém. Não desistimos, foi tão desafiador que você nem imagina. Imagino, né? Todo começo Sim, tem, sim, mas depois quando você passa, você vai vendo vale a pena, né? Que dá vontade, às vezes falar, vou desistir, pra que isso, né? Pode tomar um suquinho. Que isso, Então, pra mim, eu quero falar lá? Não beberam suco, não? Ai, eu bebi água.